Chamando agora para a palestra, que abordará o tema Produção e Comercialização de Pellets, Marcelo Joaquim, da TMSA. Marcelo, por favor. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui, a gente poder falar um pouquinho de pellets. Estou me sentindo aqui um pouquinho como o 15º marido da Gretchen, né? Como surpreender, depois de tanta gente qualificada, falar um pouquinho como surpreender ainda, né? Mas nós vamos falar um pouquinho num tema diferente agora, se falou muito de energia fotovoltaica, e a ideia é passar para vocês uma dimensão do tamanho do mercado do pellet, como é que está isso hoje no Brasil. Bom, então aqui nós vamos falar basicamente sobre as principais indústrias, situação atual de produção e consumo, perspectivas de produção e consumo, por que pellets, o Brasil é um player potencial para venda e consumo, consumidores potenciais no Brasil e no exterior, exportações dos nossos vizinhos latinos e falar um pouquinho sobre tecnologia para produção. Então vamos lá, pessoal. Quais são as principais indústrias do pellet aqui, na verdade? Nós temos, primeiro, o mercado doméstico, que seria o uso residencial para geração de energia térmica. Tá? Quando a gente fala de energia térmica, a gente está falando de caldeiras de pequeno porte, lareiras a pellets, muito comum na Europa, e alguns fornos também, que são muito comuns na Europa. Basicamente, esses pellets para consumo residencial eles são fornecidos em embalagens de 15 ou 20 quilos. Tá? Depois nós temos também o que a gente chama de uso semi-industrial, que também é para geração de energia térmica. Então a gente já está falando em fornos de padarias, caldeiras de médio porte, como clubes de piscinas, e aquecedores de médio e grande porte. Aqui já começa a ter, para alguns mercados, fornecimentos em big bags. E depois nós temos para geração de energia elétrica, que é o uso industrial. Então a gente entra aqui no processo de substituição do carvão por pellets para geração de energia em usinas termoelétricas, principalmente em função da redução da emissão de CO2 e por causa do Acordo de Paris do COP21. Qual é a situação atual de produção e consumo? Tá? Então, se a gente for dar uma olhada, aquele dado em laranja é a produção em 2015 e o dado azul clarinho, verde clarinho ali também é o consumo. Desculpa, o consumo é o verde e o... Opa, estou vendo aqui. Na verdade, tem um gap aqui que a gente pode observar entre produção e consumo de mais ou menos aí 6 milhões de toneladas na Europa. Tá? Então, não são autossuficientes. Esse que é o grande ponto que a gente precisa analisar. Quem são os maiores players depois da Europa é a América do Norte, com Estados Unidos e Canadá, mas possui um foco muito grande no fornecimento industrial. Então, lá são plantas de grande porte, grandes capacidades de produção, mais de 100, 200, 300 mil toneladas ano. Aqui um pouquinho a gente consegue enxergar como é que é a produção e consumo, os dados de produção na Europa, principalmente. A gente vê que ano a ano, de 2012 a 2015, os volumes só aumentam. Depois a gente vê um pouquinho a Ásia vindo ali como também um continente que produz e possui crescimento nesse mercado. Depois a gente vê um pouquinho as Américas ali, que basicamente é Estados Unidos e Canadá, que ali de 2012 a 2015 a gente consegue perceber ali realmente crescimento ano a ano. Falando um pouquinho sobre as perspectivas de produção, né? Qual que é a situação atual? Se a gente for olhar o cenário de 2017 para frente, no mercado industrial, que é o verde mais escuro, até 2025 uma previsão de crescimento de 242%. Quando a gente fala no mercado de aquecimento, que é aquele pellet em embalagens de 20 quilos, a gente tem uma previsão aí de 173% de crescimento até 2025. Ou seja, um crescimento médio de mais ou menos 26% ao ano. Falando um pouquinho aqui sobre produção industrial ainda, a gente vê aqui que o Reino Unido, a partir de 2019, ele passa a ter um consumo flat, né, um consumo
plano linear, vamos dizer assim, porque é a previsão para que as usinas termoelétricas desse continente já estejam todas convertidas a pellet. O que chama atenção aqui, é bem interessante a gente olhar, é o mercado asiático. Coreia do Sul e Japão vão aparecer também como os dois principais players aí para consumir pellet de biomassa no mundo. Tá? Falando aqui um pouquinho do consumo residencial, o mercado que mais consome hoje é a Itália. Então, um crescimento aí projetado até 2024 de mais ou menos 1,5 milhão de toneladas em relação ao que já se consome hoje. E depois aparece... Opa, pulou aqui. Depois aparece ali em vermelhinho, lá em cima, a gente vê quem vai mais consumir pellet residencial aos Estados Unidos. Depois da Itália, naturalmente. Bom, e por que pellets, pessoal? Basicamente porque o preço do pellet em relação ao gás e o óleo, pelo menos com esses dados lá de 2011, a gente consegue ver que ele é bem mais barato. Tá? Em função disso, principalmente no mercado residencial, houve muita conversão de gás e de óleo para o sistema de aquecimento de calefação a pellets. Como esse tipo de investimento é algo que você faz não para 1 ano ou 2 anos, é um investimento que você faz para 10, 15, 20, 30 anos, então, por mais que haja um decréscimo no preço do gás e do óleo, ainda o consumo de pellet tende a aumentar ano a ano em função dessas conversões que já aconteceram no passado. Porque não é barato você ficar mudando a todo tempo o sistema, não é um sistema híbrido, não é um sistema flexível. E onde que a gente pode encontrar pellet para toda essa demanda? Bom, o Brasil, naturalmente, é um país que tem um enorme potencial para a produção de pellet. E aqui a gente vai citar algumas razões para isso. Tá? Nós temos aí quase 8 milhões de hectares plantados, então uma das maiores áreas plantadas do planeta. A gente tem uma das maiores produtividades do planeta. Então aqui a gente começa a observar alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, Estados Unidos e Canadá são os 2 principais players produtores de pellet no mundo depois da Europa. Se a gente for olhar a produtividade por hectare no Canadá, é aproximadamente de 2 a 3 metros cúbicos. Os Estados Unidos, aproximadamente de 12 a 13 metros cúbicos por hectare de madeira. E o Brasil passa dos 30 metros cúbicos, quando a gente fala de pinos. E quando a gente está falando de rotatividade, o Canadá tem uma perspectiva de 70 anos para conseguir rotacionar as florestas. Estados Unidos, mais de 20 anos. Né? E aqui no Brasil a gente consegue fazer aí entre 15 e 17 anos, dependendo se for floresta energética, talvez até um pouco menos. Nós geramos aí aproximadamente 8,8 milhões de metros cúbicos de madeira serrada, o que traz mais ou menos aproximadamente 12 milhões aí de toneladas de resíduo. Essas 12 milhões de toneladas de resíduo naturalmente têm alguns destinos já no Brasil, mas uma fração disso poderia sim estar sendo produzida a pellets. Ainda assim, por mais que não se produza pellets ou por mais que haja outros mercados, há muito resíduo disponível para a produção desse produto. Outro fator interessante é que nós temos todas as florestas certificadas. Isso é um fator muito positivo para quem está comprando, para quem está importando o nosso pellet. O fato de ter origem em uma floresta certificada nos credencia para poder fazer a exportação. E aqui é um dado do Instituto IBA, onde mostra que o custo da produção florestal está descolando da inflação. Ou seja, o custo da produção está maior do que a inflação. Então, se eu produzo madeira serrada, por exemplo, eu tenho um volume de resíduo, por que não agregar mais valor a essa madeira serrada produzindo pellet? É uma das alternativas para tentar melhorar, rentabilizar mais o negócio, já que eu já tenho esse subproduto dentro do negócio. E nós temos aqui no Brasil também outras fontes de biomassa, como o bagaço de cana. Já existem alguns testes aí no Brasil sendo feitos com pellet de bagaço de cana, é necessário muitas vezes adicionar alguns aditivos para redução de cinzas, enfim. Mas também já há um grande volume de bagaço de cana disponível no Brasil, que também pode ser utilizado para produzir pellet como fonte de energia. E quem são os potenciais consumidores no Brasil e no exterior, né? Aqui no Brasil, os aviários basicamente já estão mudando a matriz para pellet. Por que isso? Aqui basicamente mostrando um pouquinho sobre como é que é no aviário hoje.
Então, ali mostra o primeiro fator, né? Se a gente olhar ali aquelas sacas de pellet, a gente já consegue perceber que para armazenar é muito mais fácil do que a lenha. Ocupa muito menos espaço. Alguns benefícios, né? A umidade do pellet também ela é controlada, né? Então, traz um menor índice de evaporação, que é fumaça durante a queima, e um melhor potencial calorífico. O pellet também permite a utilização de um alimentador automático, então eu não preciso toda hora ter a mão de obra lá colocando lenha no aquecedor, no queimador, na verdade, para poder fazer o aquecimento do aviário. Então, automatizando esse processo, reduz custo com mão de obra. A ausência de cinza pós-queima, né? O pellet, ele, depois que você queima, a cinza é praticamente zero, diferentemente da lenha. É um produto de alta densidade, então com isso acaba melhorando aquela questão de armazenagem. E é um produto embalado, não tem problema de ele apodrecer, não tem problema de pegar umidade, porque ele está fechado num saco bem embalado, e com isso acaba não pegando umidade, é muito melhor para poder fazer a queima. E uma outra questão grande que está mudando muito nos aviários, normalmente é uma característica familiar, né? Normalmente é a família quem trabalha nos aviários, então tem um trabalho enorme para fazer descarregamento de caminhão, para fazer empilhamento de lenha, e principalmente, que é o maior drama, levantar à noite. Em média, quem trabalha com frango de corte tem que levantar de 3 a 4 vezes à noite. Está localizado a 180, 200 metros de distância do aviário por questões sanitárias. E aí está chovendo, está frio, tem que levantar e ir lá para os pintinhos poder sobreviver. Então, essa é uma das razões também, a própria comodidade. Tá? Bom, fazendo uma análise rápida aqui sobre potencial de mercado, uma conta bastante simples, não é nenhum trabalho científico isso, mas com algumas informações que a gente coletou do mercado, só para dar uma visão geral de potencial. Então, nós temos só aqui no Paraná quase 30 mil aviários. Então, eu conversei com um player que possui 900 aviários integrados. Esse player comentou comigo que aproximadamente 400 fariam a conversão para sistema de pellet. Os novos aviários que esse player está construindo já é com o sistema de pellet, não é mais com lenha, ou é com os dois, em função de não ter pellet no mercado. E cada aviário, num período de teste, consumiu mais ou menos 7,3 toneladas em 23 dias. Aí eu conversei com um fornecedor de pellets, e o que ele me passou foi o seguinte: o consumo médio ano em um aviário de 2.400 metros quadrados, que é o mais comum, é em torno de 45 toneladas. 45 mil toneladas, desculpa. Então, se a gente considerar 29 mil aviários, mais ou menos 45 toneladas, mais ou menos 1.300.000 toneladas ano, só no estado do Paraná, se todos fossem convertidos a pellet. Então, tem muito potencial de mercado para esse tipo de produto. Um outro mercado que está numa fase um pouco mais embrionária de teste são os secadores de grãos, né? Ainda tem poucos players fazendo esses testes, não tem nenhum trabalho científico ainda em cima disso. Há uma dificuldade de mensurar os resultados quantitativos. E aqui eu peguei as informações com a cooperativa Bom Jesus, aqui da Lapa, no Paraná, que nos forneceu esses dados. Essas lâminas aqui foi exatamente o que a cooperativa nos forneceu, não tem nenhuma edição. Então, aqui foi algumas dificuldades que eles apontaram com relação ao uso da lenha, né? Contratação de trabalhadores, gestão de pessoas, riscos de acidente de trabalho, logística, armazenagem, risco de incêndio, perdas, fumaça, etc. E aí eles automatizaram alguns secadores de grãos, utilizando o sistema de pellet, como a gente pode ver aqui. E aqui algumas vantagens com o uso. Diminuição do trabalho braçal, diminuição do tempo de secagem, limpeza da área operacional, ausência de quebra técnica, armazenado para uso no próximo ano, qualidade do cereal beneficiado, estabilidade da temperatura, menor risco de arrasto, menor risco de acidentes. Mas ainda é um mercado embrionário, tem poucos testando em secadores de grãos. Aqui dando uma visão um pouquinho sobre potencial de mercado, de novo, conta simples e sem base científica, só para poder dar uma visão geral do quanto seria o consumo. Se a gente for considerar os dados da cooperativa Bom Jesus, que foram 51 toneladas de pellet para secar 218 mil sacas, né, que seriam 13 toneladas, e considerando o volume de soja esperado,
o cálculo seria mais ou menos isso, um consumo de 429 mil toneladas de pellet por ano em secadores. Esse mapa aqui do lado aqui mostra quais são os secadores que nós temos, o sistema de armazenagem no Brasil de grãos, né? Então, aí, se a gente for somar com os aviários, a gente está falando aí de 1.700.000, mais ou menos, toneladas ano só nestes dois mercados. Claro que a gente não está considerando aqui nessa conta também o milho e demais produtos que precisam de secagem. E também, de novo, não é um trabalho científico, tá? É só um cálculo aqui rápido para poder ter uma visão de mercado. Quais são os mercados emergentes aí para o consumo de pellets, tá? Então, no Brasil nós temos 7.400 hotéis, aproximadamente, gerando mais ou menos 741 mil lugares, 741 mil apartamentos, vamos dizer assim. Então, é um potencial enorme aqui para ser explorado com relação à substituição também das caldeiras desses hotéis de lenha para pellet. Quem já teve a oportunidade de visitar e olhar, normalmente uma ou duas vagas de garagem desses hotéis são ocupadas só com lenha. Esse é um grande problema, fora o custo, né? Então, aqui também é um mercado emergente que está começando a ter algumas alterações aí na matriz energética de lenha para pellet. Outro mercado emergente são padarias, pizzarias e algumas churrascarias que já estão mudando. Algumas mudaram de lenha para briquete, outras já estão passando do briquete para o pellet, e outras de lenha para pellet. Também um mercado emergente. E um outro mercado aqui interessante, o mercado pet. Fiz uma pesquisa rápida aí, o Brasil tem mais ou menos 22 milhões de gatos. É o quarto maior país do mundo em população de animais de estimação e o terceiro maior país do mundo em faturamento para o segmento pet. Essas fotos eu pessoalmente tirei, tá? Isso aí num shopping center lá em Porto Alegre. Achei bastante interessante. Mas o dado mais curioso é esse aqui, ó. R$ 37,90 um saco de 10 quilos. Então, a gente está falando de R$ 3.790 uma tonelada do pellet aqui. Apesar de ser um mercado emergente, tem muito valor agregado. Quem são os potenciais consumidores no exterior? Então, a coluna verde são as termoelétricas, a gente vê ali o Reino Unido. E a coluna amarela, a gente vê ali que a Itália é o maior país consumidor no mundo de pellets hoje, no mercado de aquecimento. Então, quem é que está atendendo parte dessa demanda? Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 15 produtores de pellets, tá? Eles estão marcados ali no mapa. Pode ser que haja alguns outros, né? Mas esses aqui são os que a gente tem conhecimento. E o preço, gente? Como é que está o preço do pellet no mercado hoje para quem quer produzir isso? Então, fazendo uma medida aqui de janeiro a julho de 2017, o Brasil exportou um pouco mais de 25 mil toneladas. 99% foi para Itália. Então, a gente vê realmente que lá, além de ser o mercado que mais consome, naturalmente é o mercado que mais compra. Se a gente considerar o preço FOB desse pellet que foi exportado, dá uma média de $158 a tonelada ou R$ 496 a um câmbio de 3,13. E os nossos, se a gente considerar aqui as exportações nos últimos 12 meses, não vai mudar muito o preço também, de novo quase 100% para a Itália, $157 a tonelada. E como é que estão os nossos vizinhos latinos, né? A gente falou bastante do Brasil, potencial, vamos ver como é que está o comportamento dos nossos vizinhos aqui. A Argentina exportou nos últimos 12 meses aproximadamente 2.000 toneladas. O Uruguai, 110 toneladas. E o Chile, 4.380 toneladas. Então, esses mercados, o Chile, falando particularmente, ele tem, na verdade, o Chile ele tem muito consumo interno. A Argentina e o Uruguai não tem tanto consumo interno, produzem pouco mesmo e o pouco que produz exporta para a Itália. Fazendo, então, um pouquinho do resumo dos mercados potenciais. Tá? A gente dividiu isso em 4 grupos. Então, o primeiro grupo a gente chamaria do mercado consolidado, que já é o residencial europeu, baixos e médios volumes. Que seria a exportação para a Itália, né? Ou seja, os compradores estão lá, que é o que a gente já viu. O mercado industrial de altos volumes são contratos de longo prazo com termoelétricas comprometidas com o COP21. Então, aí se faz contrato de
12, 15, 20 anos de fornecimento, também para grandes volumes de produção. O mercado que está em crescimento, que são os aviários, já passou essa fase de teste, as vantagens e os benefícios já são conhecidos, e a partir de agora, na verdade, os aviários que já estão sendo construídos pelos grandes players já são com aquecimento a pellet. Os mercados emergentes, que seria o PET, que tem um volume baixo, porém um alto valor agregado. Os hotéis é um mercado bastante pulverizado e tem que gerar essa demanda. Quem produz pellet tem que chegar lá, colocar um queimador a pellet, fazer a conversão de comodato, evidenciar que o pellet tem um benefício maior e aí sim conseguir consolidar. E também um mercado um pouco mais pulverizado de pizzarias, padarias e churrascaria. E o mercado que está em desenvolvimento, que são os secadores de grãos. Bom, pessoal, falando um pouquinho de tecnologia agora de uma forma bem rápida, isso aqui é o equipamento da Cal, nós da TMSA somos representantes exclusivos da Cal aqui no Brasil. A nossa pelletizadora funciona como um moinho, onde o material cai por gravidade e aqueles rolos trabalham em cima de uma matriz plana, fazendo moagem e compactação ao mesmo tempo. E aí, com isso, a gente acaba, o material passa por essa matriz perfurada e embaixo sai o pellet produzido. Então aqui tem um pequeno videozinho, pedi uma ajuda aí, de repente, o pessoal para dar o play ali, que não funciona aqui. Um videozinho de 30 segundos só para mostrar o funcionamento aí da pelletizadora. Então ali é a matriz plana da pelletizadora. É possível ver que o material cai por gravidade. E aí os rolos atuam sobre a matriz plana perfurada e embaixo sai o pellet pronto. Basicamente é esse o funcionamento da pelletizadora da Cal. Bom, falando um pouquinho de processo também rapidamente, aqui a gente tem um fluxo aqui que é com material seco. Esse material é recebido através de uma moega. Né? Depois dessa moega passa por um pequeno misturador aqui para homogeneizar o material, roscas dosadoras e condicionadoras, pelletização, resfriamento, peneira, silo e aqui embalamento em sacos de 20 quilos ou 15. E aqui um processo com secagem, que daí a gente recebe o material úmido, o cavaco úmido, passa aqui por algumas peneiras, extrator magnético, enfim, passa por um desfibramento a úmido, que aí é assim como entra o cavaco, e assim ele sai desfibrado. Depois ele passa por um processo de secagem. Depois dessa secagem, ele fica num silo estabilizando, passa pelo processo de pelletização, que aí nós vamos ter o pellet pronto, e depois lá no final o pellet ensacado em embalagens de 15 ou 20 quilos. Bom, esse é o nosso maior case, essa aí é a maior fábrica de pellets da América Latina. É um projeto da TMSA em conjunto com a Cal. Uma planta que tem uma capacidade de 50 toneladas hora, 350 mil toneladas ano. Está localizada na cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, bem na região portuária. Aqui é a fábrica da Cal, em Rheinbeck, na Alemanha, uma área construída de 20 mil metros quadrados. E ali em Porto Alegre, a fábrica da TMSA, uma área de 32 mil metros quadrados. E aqui os nossos canais de contatos aí para quem tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade em enviar algum e-mail para a gente. Vai ser uma satisfação muito grande para nós aí poder sanar todas as dúvidas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Joaquim, da TMSA, pela apresentação. E como foi falado na manhã, né, o grande potencial que o pellet tem aí para geração de energia na Europa como um todo, que, como citado amanhã, terá uma grande participação na sua matriz de geração de energia. Na mesma linha, agora vamos chamar